Efésios 6,18. E aí a gente parou a aula de quarta-feira falando disso. E eu quero voltar a esse assunto com vocês. A nossa alma não fala em línguas. Nossa cabeça não fala em línguas. Cabeça não fala em línguas. Se você está orando em línguas sem articular. Está ouvindo? Está tranquilo? Ok. Eu quero que vocês prestem atenção a isso, porque gera muita dúvida. Então vamos lá. Quando você está orando em línguas, é seu espírito que ora em línguas. Sua cabeça não ora em línguas, ok? Quando você está orando em línguas baixinho, sem articular, você está gerando força dentro de você. Você ligou a usina dentro de você. Mas não é a sua cabeça que está orando em línguas, é seu espírito. Que você esteja articulando ou não. Porque quando você se edifica, você pode fazer das duas formas. Você tanto pode fazer calado, sem falar, como você pode falar, orar em línguas falando. Orar em línguas, você vai ter uma ação, não é? Mas você pode fazer você sozinho. Mas quem está orando é seu espírito, não é sua cabeça. Cabeça não ora em línguas. Então, se tiver dúvida, pergunte. Oi, meninas. Vou repetir tudo de novo. Efésios 6,18. Efésios 6,18. Aquele está vindo para cá? Não. Pode tirar ele lá, amor. Vou deixar só carregando. Ok? Tranquilo? Faça um pouquinho, Aninha, para não ficar atrás. Pode afastar a cadeira. Pronto, isso aí. Vamos lá, Efésios 6,18. Anote para vocês. Efésios 6,18. Fala só sobre oração em línguas, não é? Quando você ora em línguas, calado ou falando, é seu espírito que está orando. Ok? Então, quando você acorda orando em línguas, você está dormindo, e você sonha que está orando em línguas, ou acorda falando em línguas, é seu espírito que está orando. Aí, pastora, como é que ele ora se eu não mandei ele orar? Você já deu a permissão quando você aceita a ação do Espírito Santo na sua vida. Obrigada, amor. Tá, obrigado, pastor Jorge. Vocês entendem o que eu estou falando? Está todo mundo entendendo? Já chegaram aqui? Todo mundo já chegou? Está todo mundo situado já? Pode perguntar, Rafael. Pergunte, Isabel. Não, ninguém quer pergunte. Pode perguntar, Gabriel. É possível você fazer oração em línguas sem articular? É possível. Você já viu que se você começar... feche sua boca e começa a orar em línguas. Você começa dentro, não é? Você consegue. E você acha que é sua cabeça, mas não é sua cabeça, é seu espírito orando em línguas. Agora, é isso que eu vou fazer a diferenciação agora. Rafael e Isabel, estão prestando atenção? Tá? Eu quero que vocês entendam. Se a gente não entende, olha, gente, tudo que a gente não conhece, a gente não pratica. Veja, quando eu oro em línguas, eu oro com o meu espírito. Orarei no Espírito, mas orarei com o meu entendimento. Não é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14? Ele diz, eu oro com o meu espírito, mas oro com a minha alma, com o meu entendimento. Então, são dois tipos de oração. Com o meu entendimento, eu oro o português. Com o meu espírito, eu oro em línguas, que eu fale ou eu não fale. Quando eu não falo, eu tô ativando o poder dentro. Meu espírito está ativando esse poder por dentro. Agora, quando eu falo em línguas, eu coloco esse poder para fora. E o que é que eu estou fazendo nesse mundo espiritual? Eu estou movimentando esse mundo espiritual com a oração em línguas. Porque o Espírito Santo, ele conhece Deus e nos conhece. Se eu tenho um relacionamento com ele, eu falo com ele o tempo todo. Se eu obedeço, eu estou dando liberdade a ele. Eu nem apago, nem entristeço.
Se eu tenho um relacionamento com Wagner, Wagner só fala na hora que eu mando? É assim que funciona? Não, ele fala na hora que ele quiser falar. Se tiver dormindo e ele quiser falar, amor, isso e aquilo, não é assim? É assim ou não? Então, ele tem liberdade para falar, porque eu já dei essa liberdade a ele. Então, quando a gente começa, e isso só acontece, da gente sonhar orando em línguas, ou eu vou falar de outra coisa aqui, de você orar em línguas, acordar orando em línguas, falando, ou sonhar que estava orando em línguas, na verdade não é sonho, a verdade é o Espírito Santo está orando, é ele quem está falando, é seu espírito que está orando dentro. E você tem como se fosse um sonho, porque você passou a noite orando em línguas. Vocês entendem? Só que o Espírito Santo nos socorre em nossas fraquezas. Ok? Então, se você já deu essa liberdade ao Espírito Santo, ele vai orar independente da sua cabeça autorizar naquela hora ou não. Porque ele é quem faz você ter as reações urgentes. E o negócio da gente confiar na pessoa do Espírito Santo e deixar... Então diga assim comigo, Espírito Santo, se você quiser orar, pode orar em línguas o tempo todo. Todo o tempo que eu estiver dormindo, você pode orar em línguas. Porque ele é seu espírito. Ele já é seu espírito. Ele não é um espírito à parte de você. Ele não é um espírito que age fora de você. Ele age dentro de você. Vocês estão entendendo isso? Está todo mundo entendendo isso? Então, se eu eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, mas acho que alguns já tiveram. Você está conversando com uma pessoa e o Espírito Santo dentro está dizendo assim, isso aí não é verdade. Não vá por esse caminho, não aceite essa proposta. Saia daqui agora. Então ele fala independente de você. Vocês concordam? Então orar é a mesma coisa, só que a gente nunca colocou dessa forma para ficar claro para vocês. Agora está claro, não está claro? E a gente vai construindo e se aprofundando na vida com o Espírito Santo. Entenderam? E olha, o mais interessante é quando você estiver no púlpito. Você está pregando uma coisa e ele está ministrando outra para você. Aí é que é legal. E aí você acha, como assim, gente? Como é que eu dou conta? Você dá. Você dá porque o Espírito Santo anda numa velocidade que você de verdade não dá conta. Mas ele anda. Irmão, você não faz ideia como o Espírito Santo acelera você. Acelera seu raciocínio. Acelera seu entendimento. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos vocês. Vocês entendem? Eu vou repetir tudo por causa de vocês. Entra. Que a gente está crescendo no conhecimento do Espírito Santo, certo? Na oração em língua. No poder que há em orar em línguas. Ok? Feito? Afinal de contas, a gente está praticando o que está lá em Timóteo. Seja pronto a ensinar, não é? Apto a ensinar, paciente em ensinar. Então, todas as vezes a gente volta e ajusta vocês e organiza para vocês continuarem crescendo. Ok? Então, nós estamos, para todo mundo que chegou, Efésios 6, 18. Falando da pessoa do Espírito Santo. E falando que, todo mundo está ouvindo? Já vai ouvindo. Se tiver dúvida, pergunta. O Espírito Santo ora em línguas porque eu já dei essa autoridade a ele. Eu já o conheço. Então, muitas vezes, quando você sonha que está orando em línguas, na verdade, você não está sonhando, você está orando em línguas. Seu espírito, diga assim comigo, o Espírito Santo é meu espírito. Ele não é um espírito separado da minha vida. Ele é meu espírito. Diga de novo, ele é meu espírito. Se ele é seu espírito, ele tem toda a liberdade de falar em línguas, que é a linguagem dele. Ele fala português por sua causa. Ele fala inglês por causa dos americanos e do povo da Inglaterra, irmãos. Ele fala francês por causa do povo da França. Mas a linguagem dele é a espiritual, traduzida nas várias línguas.
Vocês estão aqui? Então fica mais fácil de vocês entenderem. E para de separar a pessoa do Espírito Santo de você. Porque ele é meu espírito, ele é seu espírito. Entendido? Então, eu posso orar em língua calado, com a minha carne calada. Olhe para seu vizinho e diga, pode. Só que você está edificando você mesmo. Ok? Agora, se vocês quiserem, faça um pouquinho mais para cá. Lady Leonan, para sair atrás dos meninos e não ficar forçando o pescoço. Então, quando a gente começa a entender essa dinâmica do Espírito Santo, a dupla dinâmica é você e ele. E agora eu não entendo mais como dupla. É uma potência, uma só. Ok? Para você entender que não separe a pessoa do Espírito Santo de quem você é. Porque até para você andar em santidade, fora de pecado, você precisa do Espírito Santo. Ele quem te dá a condição de viver em santidade, separado de todo o mal. Entendido? Então, quando você ora em línguas de boca calada, você já sabe que não está influenciando o mundo espiritual. Você está gerando energia dentro de você. A usina, diga assim, a usina sou eu. Anota aí para vocês. A usina sou eu. A usina é você. Então você pode orar em línguas calado? Pode. Só que não vai, esse poder não vai influenciar aqui o meu mundo espiritual. Está me influenciando. Agora, na hora que eu precisar dessa força extra, dessa energia extra, ele vai se manifestar. Porque está acumulado. Estão entendendo? Então eu posso sentar, estar lendo uma coisa e orando em línguas. Eu posso estar orando falando e posso orar calada. Porque é meu espírito, é espiritual. Vocês estão entendendo isso? Está todo mundo entendendo? E a gente amplia mais um conhecimento. Porque nem toda hora a gente pode orar em línguas alto. Mas deixa escrito para vocês, deixa anotado. Minha cabeça não ora em línguas. Minha cabeça não ora em língua. Meu raciocínio não ora em línguas. Você não é tão inteligente assim. Nós não somos. Diga, eu não sou tão inteligente assim. Para inventar línguas. Para orar em línguas com a minha cabeça. Não existe, irmão. Isso não existe. Orar em línguas com sua cabeça. Ok? Ok. Todo mundo entendeu? Alguém quer perguntar? Quer perguntar? Pergunta, gente. Gabriel, entendido? Agora, se eu for inteligente, eu vou acelerar meu crescimento orando em línguas. Ou falada, ou sozinha. Sem ninguém ouvir. Porque, imagina Gesiel, Wagner, quem mais? Vocês que trabalham com pessoas ao redor. Vocês orando em língua e eles achando que vocês estão malucos. Não é? Então você pode orar, Carolzinha, lá fazendo as contas dela, pode fazer e orar em línguas. E quem está orando é o Espírito de vocês. Entendido? Todo mundo entendeu? Agora, eu posso influenciar meu mundo espiritual? Espera aí que eu vou começar a orar em línguas agora alto. Porque, irmãos, você aprende que ninguém está nem aí para o que você está fazendo. As pessoas não vão pagar suas contas. As pessoas não estão interessadas no que você está passando. Então você tem que desenvolver uma vida inteligente no Senhor, inteligente na palavra, inteligente com o Espírito Santo. E aprender que eu quero crescer na palavra, mas como é que eu faço? Eu tenho um caminho, a pessoa do Espírito Santo. Então, Espírito Santo, eu quero orar em línguas para romper na palavra, para tudo que eu ler, eu entender. Irmãos, olhe, eu devia ensinar isso agora. Devia, né? Você que é muito lento, você que é muito devagar, eu tenho cuidado com os acelerados. Wagner é um que é acelerado. Você vê essa carinha dele, mas ele é acelerado. O pensamento dele é acelerado. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Porque, irmãos, olha, você fica tão acelerado com oração em línguas, com a velocidade do Espírito, que você, muitas vezes, se você não tiver a estrutura, você não sabe o que fazer. Porque o Espírito Santo vai fazer muito mais do que você está achando, através de você. A oração em línguas é a base disso.
E através da oração em línguas, eu saio do pecado, eu saio da fraqueza, eu saio da lerdeza, eu saio da omissão, eu saio da indiferença. Porque, irmão, no Senhor nada é indiferente. Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo, Deus sabe como sair de cada situação. Agora, você quer acelerar esse processo na sua vida, só depende de você. Porque o Espírito Santo só vai fazer na medida que você tiver o conhecimento. Para mim, eu tenho que dizer assim, agora lembre, Espírito Santo, me acelere, que eu preciso estar no grau. Agora, na hora de descanso, Espírito Santo, me aquiete. Porque você já viu que a unção vai quando você precisa, mas ela se aquieta na hora que você não precisa dela. Ele não vai gastar poder à toa. Entendem? Está todo mundo entendendo? Eu quero que você leve tudo isso para a sua vida. Porque o negócio dessa igreja é ensinar você como praticar. Não adianta só você achar uma filosofia bonita, um pensamento bonito. Não, você tem que praticar. Espírito Santo, como é que eu dirijo, vocês que dirigem o dia todo na cidade? Espírito Santo, como é que eu posso ficar livre de todo tipo de acidente? De homens maus e perversos. Espírito Santo, eu quero que você me mostre. Me diga onde é e eu vou obedecer. E aí o Senhor sempre vai dizer a você como sair da situação. Amém, gente? Você depende da pessoa do Espírito Santo. Lembre que essa é a sua parte, a parte de você. Anote para vocês, essa é a minha parte. A minha parte de alma, espírito e corpo, essa é a parte que conhece tudo. É a única parte que conhece tudo. É a do Espírito Santo. É o Espírito, seu Espírito. Amém? Diga, meu Espírito. O Espírito Santo é meu Espírito. Amém, gente? Anotado? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer? Microfone, lá para trás. Pastora, não tem como a gente não falar do Espírito Santo sem citar Atos 2, que vai falar que cada um recebeu uma língua repartida de fogo e que cada um... Você está com a referência aberta? Estou com ela aberta. Tá, então diga a referência. Atos 2, capítulo 4, o 3, a partir do 3. Atos 2... 3. Vá. E no 13 ele vai falar, primeiro vai falar, eles viram línguas repartidas como de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. Ok. E aí ele continua, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Ok. É o que a senhora está mais ou menos falando aqui, né? Certo, e aí, vá para o outro versículo que você queria ler. Aí ele bota aqui, ó, e ele concedia que falasse conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Okay. Ou seja, o Espírito Santo estava concedendo para eles poderem falar. Para eles falarem, isso. E aí no 13 aqui, aí vai falar assim, ó, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Porque a oração em línguas deixa as pessoas tão... não para elas. Você ora em línguas e para você se acostumou a orar em línguas, você vê que tem uma reação. Quando você começa a orar em línguas, se você se olhar no espelho, você diz assim, eu acho que eu estou ficando maluco. Você tira a onda de você mesmo. Isso vai dar em alguma coisa? Por isso que muita gente para de orar em línguas. Elas não perdem, elas só apagam. Porque não tem como você apagar a linguagem do Espírito Santo. É como, gente, olha, na igreja tradicional, sempre se falou de receber o Espírito Santo. De receber o batismo com o Espírito Santo. Quando, na verdade, você não recebe. O Espírito Santo que está dentro de você, lhe concede as línguas e você fala. Não vem da cabeça, não vem de fora. O Espírito Santo está dentro. Está todo mundo prestando atenção? Diga de novo, o Espírito Santo está dentro. Se o Espírito Santo está dentro, a pessoa está dentro, a voz dela está onde, gente? Fora? Está dentro. E você vê que é uma coisa que ninguém nunca explicou para a gente.
Não é verdade? Agora, então eles dizem aqui, olha, e esse texto é muito bom, porque lá no começo ele fala que o Espírito Santo concede, não é? Você nasceu de novo. E quando você nasceu de novo, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo agora é seu Espírito. E ele é um com você. Então a voz dele está dentro de você. E aí, na hora que você quiser, você fala em línguas. Porque a voz dele está dentro, as línguas X estão dentro. Quando vocês forem ministrar, eu vou continuar falando a linguagem para vocês entenderem. Quando vocês forem falar sobre batismo com o Espírito Santo com as pessoas, para elas falarem línguas, ei, coloca a mão, diga a elas, coloca a mão aqui no seu ventre. E daí começa a falar em línguas, porque rios de água vivas fluirão do seu interior. Não é do céu, não é de fora. Isso é João 4, a gente pode ir para lá. E está falando que tudo procede do Espírito Santo. João 4, a gente vai já para lá. Deixa eu terminar o pensamento com vocês. Mas aí pessoas tentam dizer que é algo aprendido. Não, não tem algo aprendido. Você pode até, irmãos, falar uma língua parecida com a do outro. Mas quando você se dedicar, mas eu recebi pouquinho, foi só 2, 3 palavras. Irmão, a língua não é tradução. Você falou 3 palavras em línguas. Isso é muito importante para o louvor. É importante para todo mundo? É. Mas para o louvor, principalmente para os líderes. Você fala em línguas e você diz 3 palavras. E aí você quer traduzir. Não. Não, é interpretação. O Senhor vai te dar a frase. O Senhor vai te dar a frase grande ou a frase pequena. Não é pela quantidade de palavras que você fala em línguas que você traduz. Não é tradução. É interpretação. E vai vir do mesmo Espírito. Agora, se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te dar a língua. Isso aí é quando você ora em línguas para todo mundo ouvir. Se você fala em línguas alto, na igreja, você também tem que interpretar. Porque o Espírito Santo, quando a gente está na coletividade, ele não está interessado num só. Ele está interessado na coletividade. A unção que está fluindo é a unção coletiva. Não é a unção individual. A individual você ora do jeito que você quiser. Você ora alto dentro do carro, você chora, você fica com raiva, você fica alegre. Você está botando coisas para fora. Está se liberando por dentro. Você quer sair desse estágio de tristeza? Você pede o Espírito Santo para romper essa tristeza e jogar ela fora. E trazer à tona essa alegria. Agora, você ora até a alegria. Você está sorrindo, feliz da vida, com um gato que passou ali fora. Com o gato olhando para você. Que lá em casa tem um gato, não tem, amor? Toda vez que ele sai de manhã, ele olha para ele e fica olhando lá para cima para mim assim. Aí eu fico falando com ele, né? Com o gato. E a gente fica feliz, irmão, com qualquer besteira. Por quê? Porque não tem espaço dentro da gente para tristeza. Olha, é uma das coisas que é fantástica na alegria. Quando você, na palavra, quando você se enche da palavra, irmão, em todas as áreas, tem um lugar que você entra de alegria, que você nunca mais deixa a tristeza entrar de novo. Você não deixa. Você não permite. Porque aí você começa a praticar a palavra consistentemente em todas as áreas. E aí não tem espaço para lixo, não tem espaço para pessoas incrédulas, não tem espaço para as pessoas que vão trazer dano para a sua vida. Não tem, você não deixa mais entrar. E você não deixa de conversar sobre tudo. Mas tem coisas que você aquilo nem se nomeia mais na sua conversa, porque não faz mais parte. E você não volta para aquele lugar mais de tristeza que você viveu, que você vivia. Dá para vocês entenderem? Esse é o lugar que a palavra, a prática da palavra nos leva. Ela já existe, irmão, esse lugar. E esse lugar está dentro da gente. Diga, esse lugar está dentro de mim. Porque é o Espírito Santo e eu colocando essa palavra na minha alma. E o Espírito Santo, tendo todas as afirmações corretas,
nessa cabecinha, para ele usar e me ajudar em tudo. Entendido? Porque, irmãos, uma coisa que a maior parte do povo de Deus, anota aí, Isaías 11, versículo 1 e versículo 2. 1 e 2. E aí Gesiel abre. Gesiel, anota. Wagner abre um e você abre o outro. Um abre Isaías 11, 1 e 2. Wagner abre esse. E você abre o outro que eu falei. Qual foi o outro versículo que eu falei? João 4. Pronto. Porque pessoas pegam também Atos 2, porque elas querem dizer que... Elas querem falar que... mas é língua em português, é língua em francês. Irmão, isso aí já existe. Isso aí não precisa do Espírito Santo, não. Vocês entendem? Então não é português, não é inglês, não é francês, não é... Agora, lá em 1 Coríntios 12 e o 14, quando fala dos dons, ele vai dizer o seguinte, que tem uma língua que opera em benefício do incrédulo. Então, por exemplo, entra no elevador um chinês e 3 portugueses, 3 brasileiros. 3 portugueses não, 3 brasileiros. E aí um deles começa a orar em línguas. Aquela pessoa está acostumada com o Espírito Santo. Porque, irmão, não venha com essa palhaçada. O Espírito Santo pegou e eu falei em línguas no elevador. Não, você... Irmão, as pessoas tornam as coisas espetaculares porque elas querem tornar, mas é uma coisa simples. Se eu falo com o Espírito Santo, eu tenho um relacionamento com ele, então eu não vou, é um espetáculo eu conversando com Wagner. Não, é uma coisa simples, Conversando com vocês não é uma coisa simples? E por que o Espírito Santo tem esse negócio espetacular? Não, porque... Dentro de um elevador, você vai falar em línguas, não vai? No caso, se você tem um relacionamento com o Espírito Santo. Porque, do nada, irrompeu e eu falei. Não foi assim. Não, ele me tomou. Eu abri a boca e ele falou. Não foi assim, não. Não, que não é demônio, gente. Não é demônio. Esse negócio é todo espetacular, irmão. Esse povo que inventa essas coisas. Mas eu não vejo o Espírito Santo, hora nenhuma, fazendo nada nessa agonia, nesse espetaculoso. Entenderam? Todo mundo entendeu? É de forma simples. Ele é meu espírito. Então ele fala em línguas a hora que ele quiser. Então vamos lá, o que aconteceu dentro do elevador. Vocês já vão ler os dois. Aí você senta lá, aí você está dentro do elevador. Três brasileiros e um chinês. E uma daquelas pessoas fala chinês, uma daquelas. Mas você não fala. E de repente você começa a orar em línguas. O de repente é porque você não estava falando. O de repente é porque você não estava falando, certo? Aí você vai e começa a orar em línguas. E só que esse orar em línguas, obrigada, amor. Esse orar em línguas é uma língua chinesa. E você não sabe. Você começou a orar em línguas. E aí você falou em línguas, só que essa linguagem é o quê? Essa linguagem era chinês. E o chinês entendeu. E perguntou, ele sabe falar chinês? Aí o outro, que está interpretando, diz, não, ele não sabe falar chinês, não. Ele diz, mas o chinês diz, olha, ele falou na minha língua e limpo, e eu sei o que ele falou. Então, aí é algo que Deus quer comunicar àquela pessoa e usou um outro que confiava suficiente no Espírito Santo para ousar falar daquele jeito. Vocês entenderam? Isso pode acontecer? Pode. É o comum acontecer? Não, não é. Mas acontece.
Entendido? Agora, vocês que querem aprender outra língua, vocês podem pedir ajuda do Espírito Santo? Pode. Ele é o Espírito que vai te ajudar em tudo. É tudo, é tudo. Para desligar a televisão, para sair das conversas do celular, para deixar de jogar, para deixar de olhar o que não deve, para qualquer tipo de coisa, esse é o Espírito Santo. E diga, e ele é meu Espírito. Amém, gente? Eu estava falando com o Wagner essa semana. Olha, irmão, a palavra, olha, se o governo soubesse, ensinava a palavra a todo mundo, a Bíblia. Porque leva as pessoas a viver um estilo de vida de excelência, a palavra. É verdade ou não, gente? Você se tornou uma pessoa melhor depois que aprendeu a palavra. É verdade ou não? Até na educação, irmão. Você já tem educação, mas você ainda fica melhor na educação. É verdade? Ok? Ok. Vamos, leia Isaías 11, versículo 1 e 2. Isaías 11, 1 e 2. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Tá, então começa a dizer, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Do Senhor. Do Senhor a gente já sabe que está falando da autoridade dele. Aleluia. Então você já tem a autoridade do Espírito. Diga, eu tenho. Eu tenho. Vá, com essa carinha não. Assim, feliz, Eu né? tenho. Eu já tenho. Eu tenho. Ok. Aí agora, anote para vocês. Espírito, autoridade. Aí a segunda palavra é qual? Vá devagar que a gente espera você anotar também. Amém. Vamos lá. O Espírito de sabedoria. Tá, vá. Sabedoria. Olha, autoridade e sabedoria. Bota um embaixo do outro. Não economiza a página não, nem linhas. Coloca um abaixo do outro assim, ó. Espírito de autoridade. Autoridade depois. Sabedoria. Sabedoria. Isso. Inteligência. Terceiro, inteligência. Espírito de conselho e de fortaleza. Aí conselho, depois fortaleza. Tudo alinhado. Alinhado, um abaixo do outro. Formatadinho. Espírito de conhecimento. Aí embaixo, conhecimento. E o melhor, de temor ao Senhor. O temor, honra. Aí no ao Senhor. lugar de temor, para você não confundir com o medo que lhe ensinaram, Não. você coloca honra. Temor, honra. Senhor, autoridade. Temor, honra. Ok? Então veja, quando ele fala sobre isso, agora você vai declarar junto comigo, ó, Senhor é o quê? Senhor é o quê? Autoridade. Autoridade. Agora lá embaixo temor, aí você vai colocar honra. Honra. Então veja, você precisa de quê? De autoridade. Você precisa exercer sua autoridade e não está sabendo como. Ei, você tem esse espírito que lhe ensina. Aí você quer andar sendo sábio, decidindo as coisas com sabedoria. Você tem um espírito de sabedoria. É quem ele é. Aí você precisa de quê? De inteligência. Por quê? Porque eles disseram que você não tem um QI. Eu nem sei o número de QI, gente. Mas, sabe, lhe disseram que você não é inteligente o suficiente. Ei, agora você tem toda a inteligência. Diga agora. Vá, faz assim, agora eu tenho toda a inteligência. Porque você tem um espírito de inteligência. Aí, ele vai dizer, espírito de conselho. Você precisa de conselho. Você tem um espírito de conselho. Ele lhe aconselha o tempo todo. Ele lhe diz que caminho deve ir, como fazer, por que fazer, como, sabe? Como entrar, como sair, como se portar, como ajustar. Esse é o conselho. Aí, conselho a respeito de quê, pastora? Conselho a respeito da sua vida. Conselho a respeito das pessoas que estão com você.
Falo isso com Wagner? Não, falo isso, fale. Fale como? Ó, fale. Como? É a segunda pergunta. Não é só fale de qualquer jeito, irmão. É fale. Como eu falo? Quando eu falo? Vocês estão ouvindo? Então, para a gente desenvolver relacionamentos saudáveis, irmão, a gente tem que recorrer a quem? Ao espírito de conselho. Eu devo ir para esse lugar? Essas pessoas aprendem mais comigo lá ou comigo fora? Comigo ou semigo? Tem pessoas que dizem assim, mas pastora, quando a gente se fica muito na palavra, as pessoas escanteiam a gente. Eu disse, se ela está ali escanteando, você que não quer estar lá. Porque esse é tipo de pessoas, irmão, que tira você do negócio por causa da palavra, e você não vai arredar o pé da palavra, você é que não quer estar com essas pessoas, que não querem a palavra. Aí pessoas dizem, pastora, mas eu não quero o seu estilo de vida. Eu digo, e quem disse que eu quero o seu? Eu também não quero o seu. Mas a gente dá presente, a gente faz isso, e elas convidam, mas mesmo com presente, quando ela vê o que você fala, ela não lhe quer. Eu também não quero o que elas falam. Vocês querem? Eu também não quero. Vocês entendem? Você está com pessoas porque elas estão lhe dando algo. Elas estão te manipulando. É com manipulação que você quer relacionamento? É como você quer estar nos lugares? Não, irmão, não é. A gente quer estar nos lugares livre. E nosso estilo de vida é livre no Senhor. Diga, livre no Senhor. Quem não quer andar livre no Senhor, eu também não quero andar com essas pessoas. Amém, gente? E parece muito duro? Para quem quer viver na hipocrisia é duro. Mas para quem quer viver na palavra, tá tudo certo, irmãos. Ok? Feito. Agora ele vai falar, o espírito de fortaleza. O que é que você precisa de força? Para acordar de manhã? Para botar as pessoas tóxicas fora da sua vida? Para jogar fora o medo? O que você precisa? Em que área da sua vida você precisa ser forte? Anote para aí, anote para você. Responda pelo menos para você. Qual é a área que eu preciso ser forte? Agora, logo depois você bota assim, eu tenho o espírito de fortaleza. Para me fortalecer naquilo que eu preciso. Afinal de contas, Filipenses 4,13 diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E naquele, ele mora dentro de mim. Ele é meu espírito. Amém, gente? Aí as pessoas dizem, mas pastora, tem Cristo no final do versículo. Tem Cristo, porque o Espírito Santo só veio, o Espírito de fortaleza só veio para dentro de você por causa de Cristo. Por causa do que ele fez. Entendido? Mas Jesus, irmão, veio para morrer, ressuscitar, assentar-se ao céu, assentar à direita de Deus e lhe conferir esse negócio todo. Pegou o negócio todo e botou no seu colo. Tome, vá. Está feito. Agora, Espírito Santo, ajuda eles a se virarem com esse todo. Diga, Espírito Santo, me ajude a me virar com isso tudo. Amém? Com isso tudo, não é o mundo não. Com isso tudo que ele colocou no meu espírito. Amém, gente? Feito. Aí ele vai dizer, aí ainda, se não bastasse sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, aí ainda tem conhecimento e honra. Irmão, só aprender isso aqui, você muda seu nível de vida daqui para cá. É ou não? Manda toda opressão fora, gente. Toda opressão fora, em nome de Jesus. Toda opressão fora, em nome de Jesus. Amém, gente? Porque o diabo não quer que você entenda isso, a dimensão do que é o Espírito Santo dentro de você. O diabo não quer.
Entendido até aí? Todo mundo entendeu? Então ele vai dizer agora: temor do Senhor, a honra ao Senhor, honra a autoridade, honra, irmãos, a palavra, honra a palavra, honra a Jesus, que é o Senhor da nossa vida, honra a autoridade, ao poder de escolha que eu venho falando com vocês. Nós é que decidimos, irmãos, o que é que a gente vai ficar, princípios ou conveniência. Olha, eu nunca vi uma coisa tão séria. Anote para você, eu tenho o poder da escolha. Jesus me deu o poder da escolha. Não está indo, não? Tem o outro aí. Os outros dois. Entenderam? Ei, o maior poder que você tem é o da escolha. E você é quem escolhe vida e morte. Jorge pegou uma das frases que eu disse ontem no culto, que o medo cria deuses. Vocês que não estão no culto, anote. O medo cria deuses. Vai ficar gravado, né? Está gravado. O medo cria deuses. E por causa do medo, você desenvolve insegurança. E você só faz as coisas com a insegurança. Aquilo é um Deus para você. O medo faz você sempre pensar em fracasso. E você fez do fracasso um Deus para você. Então aqui não. Você tem que resolver. Por isso que a gente já vem batendo há muito tempo, irmãos. Você sem medo faria o quê? Você romperia com esses sentimentos errados que você tem. Você sairia do lugar onde você está. Você sairia e avançaria na vida. Se você não tivesse medo. Mas você fez aquele lugar seguro, o medo. Aí, olha, o lugar seguro se tornou seu Deus. Aí você não sai dali, porque se você sair, você vai para o desconhecido. O desconhecido pode trazer muita coisa boa, porque o Senhor já está lá. Ele já é o Senhor do seu futuro, mas você não confia nele. Você confia no Deus que você criou. Como é que eu vou sair do emprego de R$1.500 e vou para um de 3.000? E se eu chegar lá e não vai dar certo não. É melhor uma andorinha na mão do que duas voando. Ó a frase. Vocês estão entendendo? É melhor o negócio seguro. Irmão, o negócio seguro não leva você para algum lugar. A palavra é o seu lugar seguro. Não tem outra coisa segura, não. Ok, gente? Todo mundo entendeu ou alguém quer perguntar? Eu acho que essa conversa merecia uma pergunta. Tem nenhuma não, gente? Nenhuma? Tá todo mundo entendido? Olha, quando eu falo de medo cria Deus, isso devia dar um pipoco na cabeça de vocês. Eu quero entender esse treco, porque eu não quero nenhum Deus na minha vida. Olha, irmão, o lugar que você compra para morar pode ser seu Deus. E isso tudo por causa do medo. Aí a pessoa diz assim, olha, um dia você vai morar na Barra da Tijuca. Aí você diz assim, eu? De jeito nenhum. Não, eu gosto daqui do meu lugarzinho. Você fez daquilo, irmão, o medo. O medo gerou aquele lugar que você não quer sair. Porque é o que você conhece. Vocês entendem? Todo mundo está entendendo? Gabriel quer perguntar. Não, Priscila? Priscila vai falar? Fala, pastor Jorge. Vocês entenderam isso que eu falei? Todo mundo está entendendo? Pessoas, irmão, faz dos filhos deuses. Faz do casamento Deus. E a palavra está sendo deixada de lado. O que eu quero? Meu descanso. Tem várias coisas que você faz. Que a gente faz. E que a gente coloca nesse lugar de Deus para a nossa vida. Não, olha, você pode... Tem gente que ousa até dizer assim, o diabo pode tocar em toda a área, mas nessa daqui não. Você está criando um Deus daquilo ali. Irmão, por isso que é melhor você entregar tudo ao Senhor. Colocar tudo na palavra. Wagner está entregue ao Senhor, Daniel e Samara está entregue ao Senhor, Antônio e Jaqueline está entregue ao Senhor, cada um de vocês está entregue ao Senhor, minha mãe está entregue ao Senhor.
As pessoas que estão aí pelo Brasil esperando que eu me revele, né? Que eu chegue lá onde elas estão. Irmão, está todo mundo entregue ao Senhor. Porque senão vira um Deus dentro de mim alcançar o mundo. Quando essa responsabilidade não é minha, é de Deus. Estão aqui e não é por causa disso que eu vou deixar de ensinar a palavra. Não, eu estou só caminhando com ele. Mas eu estou esperando vocês, eu estou andando esperando o Wagner. Eu estou esperando só os que estão aqui, tá? Não estou esperando mais ninguém, não. Olhe para seu vizinho e diga, ela disse que está esperando você. É, irmão, porque quem está por aí, fazendo outra coisa. Amém, gente? Às vezes quem está aqui dentro está fazendo outra coisa. E eu não estou nem sabendo. É verdade ou não? Mas o Senhor está dando tempo para a gente. Pelo menos para os que estão aqui dentro, o Senhor está dando tempo. E está dando tempo dessas pessoas se juntarem, dessas pessoas dizerem que querem. Mas aí, eu moro longe, eu moro perto. Porque os que moram perto também estão dizendo que não vêm. Não é só os que moram longe, não. Vocês estão aqui? Não, eu não vou atravessar a ponte, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Entenderam, né? Vai, pastor Jorge. É mais para acrescentar, porque essa frase, né, que a senhora falou até ontem na administração, ela abrange muito, né? Ela é muito aberta. Então, eu já tinha anotado aqui, eu vou ler e vou ler uma outra coisa que eu anotei. O medo cria deuses e dependências fora da vontade do Pai. Pronto, essa frase é boa. Repete para todo mundo anotar. O medo cria deuses. E dependências fora da vontade do Pai. Ou seja, fora da palavra. Dependências fora da vontade do Pai. Fora da palavra. Você fica dependente daquilo. Eu penso, eu imagino na minha mente, quando está falando dessa... Eu penso em... Todo mundo sabe o que é uma casa, né? Uma casa, ela tem várias dependências, né? O banheiro, quarto, sala, cozinha, enfim. Uma infinidade. Quanto maior esse imóvel, essa casa... A Joyce, ela está aqui, pode explicar até melhor sobre isso. Ela trabalha com imóveis, né? Mas todo mundo conhece casa, apartamento, que seja. Lojas, enfim. Quanto maior o imóvel, mais dependências ela vai ter. Isso. Então, quanto mais medo eu criar, ou na área que eu tiver medo, é como se fosse cômodos, dependências, né? Criadas nas áreas daquilo que eu coloquei o medo. Se é na área da saúde, se é na área da finança, se em outras áreas, enfim, qualquer área que você colocar o medo ou deixar o medo entrar, ele vai criar dependências, cômodos que para nós, né? É como... Que estamos escravizadas. Exatamente. Escravizados. É mais para acrescentar isso aí. Sim. Todo mundo entendeu? Quem quer falar agora? Gabriel. Só para ver se eu entendi o que ele estava falando agora. É como se uma coisa levasse a outra, sim, acarretasse sim, para outras áreas da sua vida. Sim. Olhe, posso usar você, né? Olhe, veja. A vida toda eu disse que eu queria uma pessoa. Chegou Wagner, ok? Chegou ele. Aí ele já fez assim. Por isso que eu perguntei. Agora, eu posso usar o relacionamento com ele para fechar a igreja. Não posso? Porque eu posso usar tanto o relacionamento com ele e vamos só supor, tá? Wagner um dia chegou para mim, quando a gente começou a se relacionar, e aí ele disse assim, olha, eu quero ficar com você, mas com a igreja, com o que você faz, eu não quero me envolver. Aí eu vou e digo assim, mas o que eu queria tanto era uma pessoa comigo. Então fecho a igreja, deixo tudo e vou viver com ele. Ei, eu fiz dele meu Deus. Vocês estão entendendo? Eu fiz dele meu Deus. Quando compromete a palavra, você já está ferrado. Você já está ferrado com os pés na areia movediça. Não importa o que seja. Que seja descansar, ficar na frente da televisão. Eu vou passar 2, 3 semanas. É só 2 semanas, 3, sem ir lá.
Irmão, isso cria um dia a dia que você começa a se acostumar. Você já viu quando você muda o costume? Quando você se acostumar a vir, quando você não vem, você sente falta. Mas logo depois, você é assim, eu não vou não, estou cansado. Hoje eu não vou não, estou cansado. Aí, mas já chegou o dia de novo, de ir, aí você está cansado de novo. E assim você vai. Daqui a pouco você está acostumado a estar cansado e não vir mais. Vocês estão entendendo? Quando você diz assim, ei, eu vou de novo, agora você tem que romper com aquele lugar que você estava. E é só um lugar espiritual, mas você vai ter que romper. Vocês estão entendendo? E aí, poderia, a gente, agora já chegou nesse ponto, né? Wagner quer o chamado, está dentro aqui, está ministrando, está crescendo no Senhor, está avançando. Mas aí ele diz assim, Vânia, olha, a gente vai fazer uma coisa totalmente diferente. Peraí. Está em linha com o que o Senhor falou comigo? Tá, então vamos. Mas se não tá, eu vou ter que dizer a ele. E isso pode feri-lo, pode machucá-lo, pode fazer ele desanimar, pode fazer ele se frustrar. Eu vou fazer de tudo para isso não acontecer, certo? Mas é uma possibilidade, não é uma possibilidade? E eu estou falando desse tipo de relacionamento saudável. Eu não estou falando do lixo, não. Que vocês estão tentando se acomodar com eles, não. E justificando para estar neles, não. Vocês estão aqui agora, né? Não justifique, não, coisa errada, não, gente. Ok? Que você sabe que a outra pessoa está num caminho totalmente diferente do teu. Só você está só arranjando problema. Não alimente, não, pelo amor de Deus. Vá, olhe para seu vizinho, sua vizinha e diga assim, olha, pelo amor de Deus, não alimente nada disso, não. Olha, eu gosto quando Zilá diz, a gente fica querendo casar Zilá, né? A gente fica. De vez em quando a gente pergunta, Zilá, apareceu alguém? Zilá, apareceu alguém? Aí ela diz, apareceu, mas nenhum quer a palavra do jeito que eu quero. E, irmão, eu acho lindo, na idade dela, ela está falando isso. É ou não? Kátia, isso aí eu já sei. Fique quieta. Fique quieta que você vai brigar comigo. Olha, as tiradas de Kátia, essas últimas aulas, tá sendo engraçada demais. Tá sendo engraçada, Kátia. Tá sendo engraçada. Ela só diz assim, deixa eu me posicionar logo. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Entendeu, gente? A gente pode fazer do relacionamento, do casamento, é como, irmão? Não esteja casado com papel, não. Case com a pessoa. É com a pessoa que você tem que estar casado. Não é com o papel, não. Eu vou ficar nesse relacionamento por causa desse papel. Porque tem gente que endeusa o papel. Entende? E olhe, deixa eu dar um bizu para vocês. Tudo aquilo que você faz, Deus, um bizu. Não. A culpa não é sua, não. Não. Eu já tenho como eu sou carioca, né, gente? Eu já falo igual vocês. Sem sotaque, sem nada. Nem sotaque nordestino eu tenho. Isso é no meu ouvido. Isso é no meu ouvido, gente. Deixa eu dar uma pérola a vocês. Melhorou. Melhorou, amor? Melhorou. Deixa eu dar uma pérola a vocês. Eu vou dar um bisu a vocês. Olhe, tudo aquilo que você endeusa, você está passível de perder. Seja filho, seja relacionamento, seja marido, seja esposa, seja qualquer tipo de coisa. Seja o emprego, seja o dinheiro, seja você mesmo. Seja as suas emoções. Eu só quero saber do que eu sinto. Pois é.
você está passível de perder qualquer coisa que você retém. Tudo que você retém, você está passível de perder. Mas quando você consagra isso ao Senhor, você perde a sua vida, você perde sua vontade, você perde sua emoção, você perde seu dinheiro. E você diz assim: Pai, tudo isso aqui é seu. Olha, eu estou por sua conta. Aí você garante que você não perde nada. Porque é aquele versículo que diz que quando você dá a sua vida, quando você retém sua vida, você a perde. Mas quando você ganha dele, você não perde nada. Você deu a sua, perdeu a sua, você ganha dele. E com a dele, você não perde nada. Pronto, aí essa é a forma certa. Quando você perde sua vida, você ganha de Jesus. E quando você ganha dele, você não perde nada. Pelo contrário, você passa a viver de verdade. Irmãos, na vida que você tinha anteriormente, você não sabia o que você sentia, você não sabia qual era o peso da consequência, você não entendia o que era autoridade, você não entendia qual era o poder da escolha, mesmo que você estivesse fazendo tudo isso. Mas vocês não sabiam. Vocês não sabiam o que era viver uma vida digna, vocês não sabiam o que era viver uma vida de excelência. É verdade ou não, gente? Você não sabia como era viver uma vida fora de dano. Uma vida em santidade, fora de dano. Você não sabia como. Vá, diga, Carolzinha, que você quer raciocinar. Fale. A segunda frase. Vá, quem anotou? Você ganha de Jesus. E quando você ganha de Jesus, você não perde nada. Na verdade, quando aí vocês podem anotar Filipenses 1. Vamos lá. A gente já vai para João 4, viu, Geseu? Calma. É porque é tão lindo, irmão, essa sequência, sabe? De a gente saber que a gente está no caminho certo e que a gente não precisa perder nada. Eu não sei vocês, mas se é para eu não perder, nunca perder, e o diabo nunca poder destruir a vida de Daniel e Samara, irmãos, é eu estar na palavra. Ei, não importa o que eu tenho que fazer, eu vou ficar na palavra. É para não perder a vida de Wagner, eu vou continuar na palavra. É para não perder a minha vida nem a vida de vocês, eu vou continuar na palavra. Vocês entendem? Todo mundo está entendendo? É para não perder as coisas que eu tenho, a paz que eu tenho, a alegria que eu vivo, o lugar de liberdade que eu encontrei, minha alma raciocinando, livre para raciocinar. Irmãos, é uma das coisas que eu mais valorizo, é minha cabeça funcionando. Então, olha, essa inteligência, esse raciocínio é do Senhor. Ele nunca vai falhar. Amém, gente? Você vê tanta gente, irmãos, que tinha uma inteligência, um raciocínio, mas estão com Alzheimer. Estão esquecendo tudo que viveu. E, irmão, isso é um desastre para uma pessoa de idade. Ela perder a consciência de tudo. Entende? Toma, amor. Vocês entendem o que eu estou falando? Entenderam isso? Então, a gente precisa entregar essas coisas ao Senhor. Então, enquanto eu estou falando, você sabe o que é tão importante que eu tenho colocado como prioridade na minha vida. É a hora de entregar isso ao Senhor para você não perder. Amém, gente? Amém? Todo mundo ouviu? Todo mundo entendeu? Tá, Filipenses 3. Não era 1 não, era 3. Não, o presente é 3. 3. Ele diz assim, tem que ler um pedaço aqui. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, 3:5. Filipenses 3:5. Do 5 ao 11. Aí ele diz,
Mas o que para mim era lucro, considerei-o como perda, por causa de Cristo. Aí ele diz, ó, eu tinha um know-how, eu tinha um emprego, eu tinha zelo, eu tinha uma estirpe, eu tinha uma realeza, né? Porque Paulo era uma realeza de conhecimento, de excelência em tudo que ele fazia. Mas ele disse que considerou tudo isso perda. Irmão, se ele considerou perda, era porque tinha valor para ele. O que é que tem valor para você? Que você precisa entregar ao Senhor hoje? Tá todo mundo entendendo? Tá todo mundo entendendo? Até que nada mais importe. Quando nada mais importar, é porque eu tenho meus filhos. Hoje eles não falam mais, mas eles falavam, mãe, fecha a igreja, mãe. A gente sustenta você. Mãe, a gente cuida de você para você ir fazer seu concurso. Vai fazer um concurso para juíza de novo. A gente está aqui para lhe apoiar. A gente dá o que você precisa. Contanto que você deixa a igreja. Ei, nem tinha Wagner ainda. Entende? Mas Wagner ainda pegou essa história. Não pegou, amor? No começo. Pegou. Ei, mas eles, o entendimento deles a igreja trouxe muito problema. Então, ei mãe, vai fazer outra coisa. Sabe? Irmãos, não é cansativo e é por causa da unção. A unção é quem guarda a gente em estar fazendo o que está fazendo. Sabe? Tem dias que eu digo a Wagner, amor, hoje eu não faço nada. Hoje, ó, segunda-feira é um dia. Hoje eu fiz até muita coisa em casa. Mas eu fico torcendo que chegue segunda-feira à noite. Porque aí, a terça-feira, eu vou fazer alguma coisa, sabe? Só que agora eu venho estudando um monte de coisa da Bíblia de novo, dando uns passos mais além. Aí eu fico pensando, aí eu não quero parar, eu quero continuar estudando. Mas cansa. Por isso que essas pessoas paravam a vida para escrever. E o melhor para Paulo para escrever era estar preso. Ninguém estava querendo nada dele. Eu entendo completamente. Porque na hora que eu começo a estudar e eu já cheguei 4 horas da tarde, eu tenho que parar tudo e correr para fazer as coisas que eu preciso, porque já está na hora de eu sair para cá. Vocês entendem? Mas se eu pudesse, não saía de lá. Não dormia algumas noites, ficava lá escrevendo, anotando, ouvindo. Vocês entendem? Por quê? Porque isso consome a vida da gente. E não é de consumir, de tocar fogo, sabe? É porque a gente quer estar naquilo. Quando a gente gosta demais do negócio, quer ficar lá, né? É ou não? É ou não? A gente quer ver onde vai dar. Só que no Senhor sempre tem mais. E é isso que eu digo a vocês. Vou voltar para o início da aula agora. Só peça ao Espírito Santo para acelerar se você está disposto a perder sua vida. Porque na hora que você diz para o Espírito Santo acelerar seu pensamento, ele vai acelerar e vai colocar você pensando na rapidez dele. Irmão, e as pessoas sabem que não tem a história da velocidade da luz, que é a maior velocidade, a mais rápida. Pois o Espírito Santo ainda é mais rápido do que a velocidade da luz. Anote para você, o Espírito Santo, a velocidade do Espírito Santo é mais rápida do que a velocidade da luz. É por isso que você consegue pregar e ouvi-lo. Você consegue discernir as coisas no meio da coisa acontecendo. Você consegue optar, escolher no meio de tudo rápido. A velocidade do Espírito Santo é mais rápida do que a velocidade da luz, que é a medida de velocidade mais rápida, não é? Não é, amor? E aí você fica com um pensamento acelerado, porque nada em nosso corpo tem a velocidade do Espírito Santo. Nem em nosso corpo, nem em nossa alma. Ok? Aí ele pega da eletricidade dele, vou falar assim, e manda para seu cérebro. E aí você fica com o pensamento acelerado na velocidade dele. Mas, irmão, isso cansa. Isso cansa. Isso esgota seu físico. É por isso que muitas vezes que a gente está ministrando, e eu não falo muito sobre isso, e eu sei que o Senhor está guardando o Wagner. Eu não falo muito sobre isso, porque se ele atentar para o cansaço do corpo dele, ele não faz metade do que ele faz.
Mas o Espírito Santo está auxiliando ele para ele dar conta de tudo que ele precisa. Vocês estão entendendo? A mesma coisa vocês. Não tem essa, eu estou cansado, vou ficar em casa. O Espírito Santo acelera você. O Espírito Santo tem energia suficiente para você estar aqui. Porque ele sabe que você precisa disso aqui. Amém, gente? Olhe, e eu digo, mesmo que você não queira cumprir seu chamado, mesmo que você não queira ir adiante junto com o ministério, mesmo que você não queira nada, você tem que estar sentado na sala de aula só para manter sua vida espiritual. Assim, saudável. Irmão, vim para cá, nos dias de aula é você ficar saudável. Vocês estão ouvindo? Agora, irmãos, para os pais agora, eu quero deixar uma mensagem. Quando seus filhos, quando você morrer, quando você passar, seu espírito for para o Senhor e sua carne se tornar parte da natureza, não fica bonito? Fica bonito, não fica? Fica bonito. Seu espírito foi para o Senhor, continuou vivendo com o Senhor. E seu corpo faz parte da natureza. Beleza. Quando isso acontecer, deixa um legado para seus filhos. A filha de irmão I.W. Kenny, a Ruth, ela disse assim para Lindsay Gordon. Ela disse assim, olhe, todo mundo conhece meu pai pelas cartas que ele escreveu, pelos livros que ele deixou escrito. E vocês aqui sabem quais são os livros. Mas uma coisa, todo mundo conhece ele como um homem de Deus. Como um homem que só falava a palavra. Mas eu o conhecia como meu pai. E uma das coisas que eu mais vi ele fazer foi ler a Bíblia. Foi meditar na palavra. E é por isso que hoje eu faço a mesma coisa e quero divulgar o material dele. Eu quero divulgar o material dele que ele se dedicou tanto a escrever. Ele nunca pegou isso aqui e esfregou na cara de ninguém. Mas ele sempre foi um homem da palavra. E esse homem da palavra, ele era o homem da palavra para minha mãe, para mim e para quem o conhecia de perto. Então, irmão, deixa um legado para as pessoas que lhe conhecem. Você fala a palavra, você pensa a palavra, você medita na palavra. E deixe sua mulher, seu marido, sabe, seus filhos verem isso. Deixa eles verem que você fez escolhas, sua família, que você fez escolhas eternas. Escolhas eternas, irmão. Amém? Que você pode nem passar para tantas gerações. Alguns querem passar, eu quero passar para todas as gerações até Jesus voltar na vida deles. Qualquer que seja, 10 gerações, 100, 1000, eu não quero saber quanto tempo é. Os 2000 anos que está aí, 2000 gerações, eu quero deixar lá, irmãos. Agora, tem outros que não, mas deixe para quem você conhece, deixe para quem te conheceu, sabe? Deixe, de verdade. Pare e pense nisso hoje. E você que tem filho pequeno, faça a mesma coisa. Deixe eles verem, vocês lendo, meditando, confessando. Amém, gente? Isso vai determinar a vida deles. Isso vai determinar a vida deles. Ok? E você que já tem filho adulto, que não tem mais o que fazer, você tem. Você tem um espírito que é a coisa mais linda de Jesus dentro de você. Amém? E que não fica nada atrás. E aí, por sua causa, o Senhor vai guardá-los. Por causa de vocês, o Senhor vai manifestar pessoas. Por causa da sua autoridade, do que você declara a respeito deles, o Senhor vai colocar pessoas para falar desse evangelho. Das coisas que acontecem no evangelho. E de quanto eles são guardados pelo Senhor. Que eles cumpram o chamado, que eles não cumpram, irmãos. A sua vida determina como vai ser sua geração futura. Amém? Começa a declarar, Deus não me deu filhos para morte, para roubo, para destruição. Deus me deu filhos para bênção. Para vida. Amém? Feito. Todo mundo feito? Feito. Então, olha, Paulo diz, olha, não, Carol, você estava certa mesmo. Tem os versículos de capítulo 1, eu já vou dar. Que eu digo, cadê aquele versículo que eu estou procurando? É o 1 também, é o 1 mesmo. Ó, vamos terminar o 3:8. Aí ele diz, e na verdade, eu tenho por perda todas as coisas.
pela excelência do conhecimento de Cristo. O que é que você está pronto a perder? A deixar? Porque perder, irmão, está falando de coisas que você valoriza. Eu não. Sabe, eu tenho um relógio. Esse dia me deu vontade de usar relógio. Aí eu fui na sacola que eu tenho, né? E fui procurar os relógios. Cadê os relógios? Aí só que tem um que é muito bonito, cheio todo de pedrinha. Tem outro que é cheio de pérolas. E eu nunca uso relógio. Vocês nunca me vê de relógio. Não é uma coisa que eu sou muito fã de usar. Acho que Wagner nunca me viu de relógio. Já viu, amor? Já botei algum, né? Mas ele sabe que eu tenho um monte de relógio. Aí eu fui catar os relógios. Aí quando foi ontem, me deu vontade de botar um relógio. Mas aí eu pensei, tem que ajustar a hora. Olha que besteira. Tem que ajustar a hora. Aí eu disse, quer saber? Aí na hora que eu botei no braço, eu pensei assim, vai chamar atenção. Eu devia ter perguntado a ele, né? Amor, gostou? Né? Podia ter sido assim. Mas eu não fiz. Só achei que estava chamando muita atenção, fui lá e guardei. Por causa do costume de não usar relógio. Vocês estão entendendo? Então eu não guardo ele em qualquer lugar. Eu guardo. Agora, irmão, ele disse que ele considerou, então tem um valor, não tem um valor? O relógio tem um valor? Então Paulo está falando que perdeu. Irmão, olha, agora pensa numa coisa que você gosta muito. Seja um brinco, seja uma roupa, seja um brinquedo, seja qualquer coisa que você tenha, um relógio. Você vai guardar em qualquer lugar? Você não quer perder. Então, tudo que Paulo diz que perdeu pela excelência do conhecimento, tinha um preço, tinha um valor para ele. Ele ter aquele know-how que ele diz no começo do capítulo, irmão, aquilo era importante para ele. E olhe, é isso que vou falar uma coisa da minha vida agora. Irmãos, 1 hora era importante para mim estar nas igrejas grandes. Mas eu considerei prioridade a excelência do conhecimento de Cristo. Porque se eu tivesse ficado lá, eu nunca teria a excelência do conhecimento. Eu nunca poderia ensinar nesse nível para vocês. Então tem uma hora que você tem que decidir. O que é mais valoroso para você? Você vai prezar o seu conforto, a sua conveniência, ou você vai prezar os princípios? Vocês precisam parar e pensar nisso. O que é que você vai escolher? Irmão, se eu tivesse escolhido o outro lado por causa da multidão, olhe, e a multidão está aí me aguardando, tá? Eu perdi aquele lá. Porque naquela época tinha valor para mim. Hoje não tem mais. Quando eu decidi, eu rompi com isso. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque contrariava, ficar nisso tudo, contrariava os princípios. Você voltar para onde você viveu, contraria os princípios. Vocês estão aqui agora? Olhe para seu vizinho e diga, ela está falando com você. Irmão, é cada um. Se você voltar para o estilo de vida que você tinha antes de chegar aqui, você está contrariando os princípios. Você está se vendendo e você é ainda mais dura. Você está comprometendo um conhecimento da excelência de Cristo. Vocês estão aqui? Então não se troque por um McDonald's, não. Por uma sentada à noite num barzinho e ficar com pessoas, sabe? Porque você tem que ficar com elas. Você tem que fazer parte. Não, irmão. Eu tenho que ouvir tudo, sabe? A respeito do que está acontecendo na sociedade para ser antenada. Não, você não precisa, não. Eu tenho que saber tudo que está acontecendo. Não, irmão, nem no barzinho, nem em casa, nem coisa nenhuma. Não comprometa os princípios. Vocês estão aqui? Está todo mundo aqui? Mas é minha mãe. Não comprometa os princípios. Mas é meu pai. Não comprometa os princípios. Mas é minha mulher. Não comprometa os princípios. É meu marido. Não comprometa os princípios. É a pessoa que eu mais amo na face da terra. Ei, não comprometa os princípios que o Senhor já te ensinou e já te tirou da conveniência. Amém, gente? Tá,
Fale, Jorginho. Provérbios 26, 11. Leia logo. Cadê o microfone? Também. Quem vos fascinou, né? Gálatas 5. Nesse caso da gente, a gente já está nesse ponto. Isso. Ou Isso insensatos aí. Gálatas, né? A gente já está nesse ponto, gente, né? todo mundo Se já- voltar é como a gente- insensato. A gente já está nesse ponto. Fale, Jorginho. Provérbios 26, 11. Leia. Como o cão volta ao seu vômito, assim é o tolo. Ele repete a sua insensatez. Aí fala Insensato de novo. Gálatas. Insensato de novo. Irmão, eu não sei você, mas voltar para vômito, pelo amor de Deus. Não é? É ou não? Vocês hoje podem comer de forma limpa. A palavra está aí. Uma palavra limpa. Para você olhar, ler e praticar de forma de dizer, ei, eu sei o que está falando. Aí veja o que é que ele vai continuar dizendo. Aí ele diz, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas. Ele sabe por que ele deixou. E isso é que é legal. Por que a gente deixou aquele estilo de vida? Por que eu renunciei a ficar, a ter salário dobrado, a ter isso ou aquilo? Ei, por causa da excelência. Para não comprometer os princípios que já tinham na minha vida. Vocês estão entendendo? E às vezes, irmão, é pouca coisa. É como Wagner diz. É bom que essas coisas se apresentem, porque aí você localiza você. É bom, não é ruim não. Só é ruim se você for. Olhe para seu vizinho e diga isso a ele agora. Só é ruim quando se apresenta se você for. Se você for naquilo. Se você se vender. Se você se deixar corromper por uma carinha bonita. Vamos lá de novo. Aí ele diz, olha, e as considero, olha, aí veja o que é que ele está dizendo. Ó, eu considerei como perda, então tinha um valor. Aí ele diz, mas agora eu considero como refúgio. O que é refúgio? Olha, perda e refúgio. Então as coisas mudaram de foco, não mudaram? Ó, se eu tenho uma perda, é porque eu estou valorizando. Mas refúgio, irmão, eu já tenho aquilo repetido. Aquilo é como nada. Porque refúgio não tem sentido. É como tem uma frase. Figurinha repetida não preenche, não completa álbum. Não é? Aí as figurinhas que é rara, vale mais. As que tem muitas, é refúgio. Não tem como, né? Não tem valor, não é? Todo lugar que você chega, você encontra ela. Todo pacotezinho de figurinha tem uma dela. Não é? É ou não? Então você veja o que era para Paulo perda, depois ele considera como refúgio. Não tem valor nenhum. E se não tem mais valor nenhum, irmão, você não tem problema em perder aquilo. Então você já entregou isso ao Senhor. Então você não perde. Olhe, com o Senhor você não perde nada. Anote para você, com o Senhor eu não perco nada. Escolhendo o Senhor eu não perco nada. Você não perde nada. E as considero como refúgio para ganhar, para que eu possa ganhar ou desfrutar a Cristo. Agora anote para você. Eu vou ler quando a gente voltar na próxima aula o versículo 9, 10 e 11. Pronto, essa referência vai até o 11. Coloca até o 14. Coloca até o 14. Filipenses 3, do 5 ao 14. Eu li até o 8, mas eu quero falar do 9 ao 14 para vocês. Ok? E anota Filipenses 1, versículo 20 ao 26. Que ainda tem uma profundidade ainda muito maior, sabe? Disso que a gente está falando. Amém, gente? Aprenderam alguma coisa hoje? Eu amo vocês. Diga. Não, deixa anotado. A gente vai para João 4. Quarta-feira.
Aqui nunca acaba não, Rafael. Rafael, aqui nunca acaba, meu filho. É vigília. Olhe, eu sei que eu mando mensagem para essa daqui o tempo todo. De vez em quando, agora, quando ela vem, eu mando menos, né, Aninha?